Esta semana eu tive acesso a um vídeo onde uma determinada pessoa fala, baseado numa pesquisa que foi feita, dos vários benefícios de você ler a palavra de Deus. E de fato, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que existem muitos efeitos benéficos relacionados à palavra de Deus na vida do homem. Nós somos lembrados, por exemplo, por Pedro, que nós somos gerados pela semente da palavra de Deus. Nós somos lembrados pelas Escrituras que ela, a palavra de Deus, é que nos purifica. Somos lembrados pelo salmista que ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos direciona. Somos lembrados que a palavra de Deus, ela nos consola. Somos lembrados de que a palavra de Deus, ela é a verdade. E aí nós poderíamos pensar em inúmeros benefícios que a palavra de Deus traz para nós, ou inúmeros efeitos benéficos que a palavra de Deus traz para nós. Dentre os muitos efeitos benéficos que a palavra de Deus traz para nós, podemos destacar a exposição, no sentido de que a palavra de Deus, ela tem o poder de expor os nossos corações. Ela expõe aquilo que só nós conhecemos. Ela externa aquilo que está internamente e só nós temos a ciência disso. A palavra de Deus, quando nós recorremos a ela, chegamos diante dela, nós então estamos desnudos diante da palavra de Deus, porque ela revela tudo para nós, ela expõe toda a nossa vida. E é interessante, meus irmãos, notar que no ministério de Jesus, por muitas vezes nós encontramos este efeito da palavra de Deus acontecendo. As pessoas estavam pensando coisas quaisquer, às vezes até calculando, armando, tramando contra Jesus, e de repente Jesus expõe o que está ali no seu coração. E ao olhar para as Escrituras, nós percebemos que a palavra de Deus, ela expõe aquilo que está no nosso coração. E nesta noite, eu quero destacar, meus irmãos, que a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, expõe o coração dos ouvintes. E para considerar esta ideia, eu convido os irmãos e amigos a se dirigirem para o Evangelho de João, no capítulo de número 6, verso de número 60 até o verso de número 71. E assim estaremos dando continuidade às pregações dominicais no Evangelho de João. Então, aqueles que forem encontrando podem ficar de pé para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus, localizada em João, capítulo 6, verso de número 60 até o verso de número 71. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato de que eu escolhi a vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te louvar pela tua palavra e queremos reconhecer que ela é a fonte da nossa sabedoria, é a fonte do nosso ânimo, é quem nos consola, quem nos exorta, mas é também quem expõe os nossos corações. E nesta noite nós te pedimos que o Senhor, por meio da tua palavra, exponha os nossos corações para que nós possamos perceber a realidade das nossas vidas, perceber a realidade do nosso coração e, ao mesmo tempo, que o Senhor nos conceda a graça necessária para que nós venhamos considerar e receber a tua palavra. Nós oramos e pedimos ao Senhor, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Sem o Senhor é inútil todo esforço, porque somente o Senhor é suficiente para nos iluminar. Somente o Senhor é suficiente para nos capacitar a receber a tua palavra que produz vida e que transforma vidas. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. A pregação do Evangelho expõe o coração dos ouvintes. Nós temos visto até agora, meus irmãos, que João escreve esse Evangelho, ali já depois de Jesus ter ido para o céu, e ele escreve com um objetivo muito claro. Ele quer demonstrar para as pessoas que Jesus é Deus, e quer demonstrar para as pessoas qual deve ser a atitude correta que estas pessoas devem ter ao reconhecer que Jesus é Deus. Isto fica claro quando, ao final do Evangelho, ele diz que escreveu estas coisas para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus, o Filho de Deus, vocês possam, então, ter vida. Para alcançar este propósito proposto por João, ele então seleciona alguns encontros marcantes com Jesus, ele seleciona alguns sinais que Jesus realiza com o objetivo de demonstrar que era o Messias, era o Cristo, e que as pessoas pudessem crer nele. E João também seleciona alguns discursos de Jesus ou algumas pregações de Jesus, e algumas vezes ele une as duas coisas. O texto que nós lemos aqui, ele é consequência do que acontece bem no início do capítulo 6. Quando então Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixes, e aí uma multidão come esses pães, esses peixes, e ainda sobra. Jesus sai, ele então vai orar ao monte, os discípulos atravessam o mar, tem uma tempestade, Jesus desce, acalma a tempestade, acalma o coração dos discípulos, ou melhor, acalma o coração dos discípulos, depois acalma a tempestade, e então ele vai para o outro lado da margem, e lá a multidão o procura, e ali Jesus então faz esse discurso para a multidão. Nós já vimos que o discurso de Jesus, ou que nós podemos dizer assim, a pregação de Jesus, ela vem expondo aquilo que está no coração das pessoas.
Jesus já tem dito que eles estão buscando a ele, mas estão buscando por interesses. Eles querem apenas o pão que mata a fome. E Jesus diz: olha, eu sou o pão vivo que desce do céu. Mas, ao dizer isso, as pessoas então reagem negativamente à afirmação de Jesus. Elas não creem em Jesus. E aqui nós chegamos então a esta conclusão deste discurso, que ora é discurso, ora é um diálogo de Jesus com a multidão, e aonde nós vemos que a pregação do evangelho, por fim, na conclusão, ela então expõe o coração dos ouvintes. Mas o que do coração dos ouvintes esta pregação do evangelho expõe? Quando nós olhamos para o texto, o que nós podemos destacar que está nestes corações que são expostos agora, então, pela pregação da palavra de Deus. Então eu quero destacar aqui, meus irmãos, 4 atitudes tomadas no coração dos ouvintes de Jesus, que são expostas pela pregação da palavra de Deus, à luz do texto de João capítulo 6, versos 60 a 71. A primeira delas, o texto nos diz, no verso 60 a 63, e nós percebemos que a pregação da palavra expõe corações que se sentem ofendidos por Jesus. O texto nos diz que o Senhor Jesus, então, ali no verso 60, ele está concluindo o seu discurso, e alguns dos seus discípulos ouvem as palavras de Jesus. Quais palavras? Tudo o que ele já vem dizendo anteriormente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês precisam crer em mim. E eles então dizem: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E aqui note, meus irmãos, que nós temos pessoas que estão ofendidas, que é declarado no verso de número 61, quando diz que eles murmuravam, eles reclamavam. Eles estavam se sentindo ofendidos pela palavra de Jesus, e então eles faziam a mesma coisa que eles fizeram anteriormente. Eles saíam comentando, falando de um para o outro: olha, esse discurso de Jesus é duro, não tem quem possa suportar. Mas a questão aqui não é uma questão de suportar, mas é que eles rejeitam a palavra do Senhor. Os seus corações estão ofendidos, mas eles estão ofendidos, não gostam da pregação de Jesus, mas eles também decidem rejeitar a pregação de Jesus. A ideia aqui é que eles não querem aceitar literalmente. Eles entendem a pregação de Jesus, eles entendem a consequência, a lógica da pregação de Jesus, mas eles decidem então não aceitar. Mas não só não aceitar, mas eles não ficam satisfeitos com a sua decisão pessoal de não aceitar, mas eles ficam reclamando de Jesus. Eles ficam querendo conquistar outras pessoas para pensar do mesmo modo que eles. Eles então ficam disseminando, contaminando, arrebanhando outras pessoas para pensar da mesma forma que eles estão pensando. E por isso o texto diz que eles reclamavam a respeito do que ele havia falado. E então Jesus fala: ora, meus irmãos, estas pessoas estão atentas ao que Jesus está dizendo, elas compreendem o que Jesus está dizendo, mas agora elas demonstram estarem ofendidas. E elas expressam isto agora de forma bem real, bem clara, o que noutras passagens do capítulo 6 já deixa pistas, agora deixa isso bem claro. Jesus então responde no verso 61, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. O que Jesus está dizendo é que eles estão ofendidos e eles estão rejeitando não só a pregação de Jesus. Eles estão demonstrando estarem ofendidos não só com o que Jesus está dizendo. Mas note que eles estão ofendidos e eles rejeitam a palavra que dá vida. Eles estão rejeitando o Espírito Santo, eles estão rejeitando a palavra que produz a vida, que produz a regeneração. E note que o verso 63 deixa isso claro. Eles estão aqui, meus irmãos e amigos, diante de uma grande oportunidade
Mas eles simplesmente fazem pouco caso desta oportunidade. Porque os seus corações estão endurecidos. Porque os seus corações não consideram o que Jesus fala. Porque para eles era muito bom, era muito tranquilo seguir Jesus quando Jesus tinha pão para dar para eles. Era maravilhoso seguir Jesus quando Jesus resolvia as suas necessidades. Era maravilhoso seguir Jesus quando Jesus tinha o que oferecer. Mas agora é difícil demais. Agora, o que Jesus está pedindo de nós é difícil demais. Ninguém pode suportar. Mas ora, e o texto diz que muitos dos seus discípulos achavam isso. O texto continua, meus irmãos, e no verso de número 64 e 65, nós percebemos que a pregação da palavra expõe corações incrédulos em relação a Jesus. O texto diz que o próprio Senhor Jesus diz, mas há descrentes entre vocês. Ora, isso é uma nota de João. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir ao Pai se não lhe for ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Nós temos aqui, meus irmãos, corações incrédulos que aceitam pão, mas que não querem a provisão maior de Jesus. Aceitam pão, mas não aceitam a palavra. Aceitam Jesus que faz milagres e sacia a sua fome, mas não aceitam Jesus que dá a palavra, que dá vida, que transforma a vida. Nós temos aqui corações que são incrédulos, mas corações que não conseguem enganar Jesus. Jesus sabe, é a segunda vez que João menciona que Jesus sabe quem é que iria crer. Jesus sabe quem é que não cria naquela multidão. Jesus sabe que muitas daquelas pessoas que estavam ali por interesses próprios, estavam ali por interesses egoístas, mas não queriam nada com ele. Estavam ali enquanto era conveniente para elas, mas na verdade não queriam nada com Jesus. E por isso que João diz, Jesus sabia quem ia crer e Jesus também sabia quem iria trair. Agora, por que esses corações estão incrédulos? E aí note, e o próprio Jesus diz, por causa disso é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. E aqui, meus irmãos, nós percebemos uma coisa muito importante. Quem está pregando aqui é Jesus, em carne e osso, está lá. Mas mesmo Jesus, Deus encarnado, pregando para essa multidão, as pessoas não creem. As pessoas continuam com seus corações endurecidos, por uma razão simples. Os homens estão incapacitados de crer. E se Deus não atuar, se Deus não agir, se Deus não intervir, eles nunca conseguirão crer. É isso que Jesus diz. Ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo meu Pai. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nós pregamos a palavra de Deus porque nós cremos que Deus ainda usa da sua misericórdia, a despeito do querer ou do não querer do ouvinte da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus expõe corações que se sentem ofendidos por Jesus, expõe corações incrédulos em relação a Jesus, mas a pregação da palavra de Deus expõe corações que abandonam Jesus. Verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ora, meus queridos irmãos, nós temos aqui uma descrição muito interessante. Por duas vezes nós encontramos João se referindo que essas pessoas que estavam ali eram discípulos de Jesus. Verso 60 e agora no verso de número 66. Agora entenda que discípulo aqui está naquele contexto de alguém que segue o mestre. Então as pessoas estavam seguindo Jesus e tinham razões diversas para seguir um determinado mestre.
Ora, o fato dele ter uma boa oratória, o fato dele ser uma pessoa sábia, o fato dele resolver problemas, no caso de Jesus, fazia com que muitas pessoas, muitos discípulos quisessem andar com ele, quisessem estar próximo dele. O fato de ter ousadia no falar, como no caso de João Batista, e por aí vai. Mas note que esse mesmo texto, ele vai fazer uma diferenciação depois entre os discípulos de Jesus e entre aqueles que fazem parte do grupo dos apóstolos de Jesus. Aqui nós temos a grande multidão que está seguindo Jesus, e nesse sentido, eles também são discípulos de Jesus. Essas pessoas não eram discípulos de Jesus no sentido que elas criam em Jesus, de que elas tinham entregado a sua vida a Jesus, mas elas estavam seguindo Jesus talvez como um profeta, seguindo Jesus talvez como um mestre, seguindo Jesus talvez como um fazedor de milagres, mas não estavam seguindo Jesus como o Deus que ele é e o Deus que João propõe que Jesus é. Observe, meus irmãos, que esses discípulos agora já não andam mais com Jesus. Agora eles não só rejeitam a pregação de Jesus, agora eles não só estão avesso ao que Jesus está dizendo, mas agora eles decidem tomar uma atitude radical. Eles decidem abandonar Jesus. Eles decidem não mais se associar, ter qualquer associação com Jesus. Perceba que, à medida que o evangelho vai andando, nós vamos perceber um movimento que acontece. No início, você tem Jesus com a multidão. Essa multidão segue Jesus e aí vai, mas essa multidão vai se perdendo. Por quê? Porque ela não suporta ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus confronta. Porque Jesus confronta os seus pecados. Porque Jesus demonstra que não é só o fato de seguir de qualquer jeito que é suficiente. E elas não suportam, e então elas decidem abandonar a pessoa de Jesus. Esses discípulos abandonam Jesus por uma razão simples: eles não creem. Por mais que Jesus pregue, por mais que Jesus faça sinais, por mais que Jesus fale de um jeito, depois fale de outro jeito, que Jesus facilite a compreensão, não tem jeito. Elas continuam incrédulas. E por isso elas decidem abandonar Jesus. Porque a lógica é mais ou menos esta assim. A coisa está caminhando, a coisa vai, mas chega um ponto que a pessoa não suporta mais. De que a palavra de Deus não permite que ela continue naquela mesma caminhada, exige uma decisão dela, então ela decide, então, neste caso aqui, abandonar Jesus. Mas observe que um texto que nos traz uma visão tão pessimista a respeito dos ouvintes, termina, então, com uma luz no fim do túnel. Porque esta pregação que expõe os que abandonam a Jesus, os incrédulos em relação a Jesus, os que se sentem ofendidos por Jesus, é uma pregação também que expõe corações que creem em Jesus. O texto do verso de número 67 diz assim: então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Note, meus irmãos, que nós temos aqui uma pergunta um tanto intrigante, e eu diria desafiadora. Porque a multidão começa a sair, ir embora, as pessoas começam a abandonar Jesus, e aí Jesus chega e desafia os seus discípulos: olha, vocês estão aqui, os 12, os apóstolos, vocês não querem ir também não? Aproveitar que todo mundo já está indo, vocês não querem ir também não? E então, meus irmãos, nós temos aqui uma pergunta que é uma prova que Jesus está submetendo aos seus discípulos. Jesus está dizendo: se vocês quiserem ir, podem ir. Aproveite o ensejo e podem ir. Mas note, meus irmãos, que esta pregação sobre o pão da vida, embora os seus discípulos 12 ainda não tenham totalmente a compreensão de quem é Jesus, as implicações de quem é Jesus, mas uma coisa eles têm: a crença de que Jesus, ele tem as palavras da vida eterna. E eles creem em meio à prova que eles são submetidos pelo próprio Jesus. Se vocês quiserem ir, podem ir. Eles: não, Senhor, nós não vamos. Nós não vamos porque tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos?
Note que eles creem de forma convicta, de forma firme. Eles não titubeam, eles não se sentem pressionados pela reclamação, pela murmuração, pelo abandono das outras pessoas. Mas eles dizem: Senhor, nós não temos para quem ir. Nós só temos o Senhor. E nós queremos continuar do Senhor, porque o Senhor tem as palavras da vida eterna. A pregação do Evangelho, ela tem esse papel também. Ela expõe os corações que creem em Jesus. Estes corações creem em Jesus em meio à prova, creem de modo firme, não é, convicto, mas creem em Jesus também em meio a uma conduta demoníaca. O texto se segue e diz que o próprio Senhor, no verso 70, diz: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. A conduta demoníaca aqui pode ser percebida na seguinte ideia. Nós temos aqui, não vou dizer 2 grupos de pessoas, mas vamos fazer um contraste entre a atitude do grupo que está ali, dos discípulos de Jesus, e o contraste com a atitude de Judas. O grupo dos discípulos de Jesus, eles se sentiram ofendidos pela pregação de Jesus. Eles eram incrédulos em relação à pregação de Jesus e à pessoa de Jesus. Eles, conscientes disso, que não gostavam da pregação de Jesus, que incomodava, eles então decidem ir embora, abandonar. Judas, em alguma medida, também estava ofendido com a pregação de Jesus. Judas também era incrédulo com relação à pessoa de Jesus. Mas, diferentemente da multidão, Judas optou pela hipocrisia. Judas optou por viver enganando, ou pelo menos tentando enganar, pelo menos o grupo dos 12. O texto diz que Judas é descrito como sendo um diabo, ou um daqueles que tem parte com o diabo. É interessante, meus irmãos, notar que mesmo esta conduta demoníaca, que é maquiada pela hipocrisia de Judas, não está escondida diante dos olhos de Jesus. Porque mais acima, Jesus diz: eu chamei os 12, e tem um de vocês que vão me trair. Jesus sabia que Judas não era crente. E sempre que eu penso na figura de Judas, meus irmãos, uma coisa que me faz pensar com muita seriedade. Judas foi chamado por Jesus. Judas deixou a sua vida, embora a gente não tenha isso, mas por implicação, Judas deixou a sua vida, os seus feitos, e seguiu Jesus durante 3 anos, da mesma forma que os outros 11 também seguiram. Agora, o problema está na motivação pela qual Judas está seguindo a Jesus. Judas tem interesses que não são os interesses de Jesus. Judas tem interesses e motivações que não são os interesses e as motivações de Deus. Judas tem motivações e interesses que não se harmonizam com os interesses de Jesus. Mas ele está lá. E só lá na frente é que vai se tornar público o que Judas realmente é. O que me chama a atenção no caso de Judas, meus irmãos, é que Judas ouviu todas as pregações de Jesus. Judas testemunhou vários milagres de Jesus. Judas estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro.
Judas estava lá quando Jesus, então, ele fez diversos milagres. Estava lá nas bodas de Caná. Estava lá quando ele curou o filho do oficial que nós vimos. Estava lá quando ele curou o paralítico. Ele viu, não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de instrução. Judas estava lá quando Jesus disse: olha, eu ensino as pessoas por parábolas para que elas não entendam, mas a vocês eu falo de modo diferente para que vocês compreendam. Judas foi alvo do investimento de Jesus. Judas estava lá desfrutando do privilégio da presença de Jesus, da comunhão íntima com Jesus. Mas Judas era um daqueles que fazia parte com o diabo. E meus irmãos, isso deve levar-nos a considerar. É por isso que nós temos percebido já várias vezes, é necessário sondar as motivações do nosso coração. Porque buscar Jesus, muitos buscam. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o texto conclui com essa nota, né? Ele dizia isso se referindo a Judas, pois este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. João está chamando a atenção de, rapaz, esse daqui não era uma pessoa da multidão. Não era uma pessoa qualquer. Esse daqui estava com Jesus. Era um dos 12. Era aquele que estava ali, no ciclo de amizade íntima de Jesus. E assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo 6. E Deus permitindo, em janeiro, nós daremos continuidade no capítulo 7, adiante do Evangelho de João. E eu quero concluir, então, fazendo algumas aplicações para nós. Na verdade, 2 aplicações e 2 perguntas para nós considerarmos nesta noite. A primeira delas, meus irmãos, é que a pregação do Evangelho produz reação negativa na maioria das pessoas. Quando eu fui convertido, eu sempre achava que se a gente pregasse para uma pessoa e se aquela pessoa entendesse a pregação do Evangelho, se ela compreendesse, inevitavelmente essa pessoa ela iria entregar a vida a Jesus. Porque na minha mente não cabia a ideia de que uma pessoa pode ter a compreensão de quem é Jesus, a compreensão de uma eternidade com ou sem Jesus, e mesmo assim continuar sem crer em Jesus. Não cabia. E aí, meus irmãos, a gente foi evangelizando. Eu lembro, primeira vez, então fiz um estudo com a pessoa e ela terminou o estudo, fui para a última lição. Alegre, convicto, ela vai entregar a vida a Jesus. Ela está fazendo tudo. Ela está compreendendo. E quando chegou lá, ela disse, não quero. Mas eu pensei, rapaz, pode ser alguma coisa minha, um problema comigo. Talvez eu não fui claro o suficiente. E tudo. Fui para a segunda pessoa. E assim, meus irmãos, eu lembro que foi umas 3 ou 4 pessoas seguidas, assim, que a gente fez o estudo claro, objetivo, e a pessoa não aceitou a Jesus. E ali, irmãos, eu voltava confuso. Aquilo para mim era inconcebível, era incompreensível. Porque como pode uma pessoa entender e ela não aceitar? Eu lembro que uma vez eu conversando com o meu pastor nessa situação, dizendo, mas pastor, como é que pode? Né? A pessoa entendeu, aquela pessoa lá que eu fui lá entendeu. Ele disse, meu irmão, ela decidiu não entregar a vida a Cristo, porque ela entendeu o que é entregar a vida a Cristo. E por causa disso ela não quis. Porque no final das contas, meus irmãos, nós precisamos lembrar de que o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos que passam por ele. Nós devemos lembrar que a pregação da palavra de Deus, ela nunca tem como objetivo único a conversão de um pecador. Nunca tem.
Algumas vezes a pregação da palavra de Deus tem como objetivo único o endurecimento do coração do pecador. Não foi isso que Deus fez com Isaías? Vai lá e clama aos ouvidos desse povo. Você vai clamar, eles não vão ouvir. Torna insensível o coração desse povo. Prega para que o coração deles se torne insensível, para que o coração deles se torne duros. Algumas vezes, a pregação que não converte, ela endurece ainda mais o coração. A pregação que não é recebida positivamente na vida de um indivíduo, ela torna-se então uma pedra de tropeço para ele. Porque quando ele chegar diante de Deus, é esta pregação da palavra de Deus que vai ser usada para dizer: você tinha conhecimento, você tinha ciência disso daqui. Você não foi uma pessoa ignorante, você não foi uma pessoa que nunca foi instruído, você estava lá. Lembra lá quando você ouviu? Estava lá. E a pregação que deveria gerar vida, ser um instrumento de salvação de Deus, torna então a regra pela qual o indivíduo vai para uma eternidade sem Cristo. Torna então a régua pela qual o indivíduo vai permanecer eternamente no estado de morte eterna. Porque a pregação do Evangelho produz reação negativa na maioria das pessoas. De modo que não é natural nós pregarmos o Evangelho e uma pessoa responder positivamente a esse Evangelho. Não é natural. Todas as vezes que você se encontrar numa situação dessa, lembre, aqui está acontecendo um milagre. É um novo nascimento. Porque o natural era que a pessoa rejeitasse, mas ela está aceitando. Isso prova que Deus está agindo. A mensagem, uma segunda aplicação do Evangelho, não pode ser suavizada visando ter mais seguidores. Isso nós percebemos aqui no texto de João 6, e eu diria que nós percebemos em todo o ministério de Jesus. Jesus não suaviza a mensagem, e ele não suaviza o trato com seus seguidores. Você percebe que Jesus muitas vezes, nos nossos termos, Jesus muitas vezes é um pouco duro. Eu diria até que se Jesus fosse pastor das nossas igrejas hoje, poucas pessoas estariam lá. Porque Jesus, ele é enfático muitas vezes. Vê os seus discípulos aí, ele vamos embora também. Você não quer ir também não? Aproveite. Aproveite a onda aí e vai embora. E, meus irmãos, isto é interessante nós pensarmos, porque nós vivemos uma época em que algumas igrejas e alguns líderes religiosos têm difundido a ideia de que pregar sobre determinados assuntos afasta as pessoas. Nós temos aí na nossa mídia brasileira inúmeros líderes que faz o seu devocionalzinho de manhã, que só fala coisa agradável ao ouvido e tem lá uma quantidade imensa de seguidores. Não fala nada não pode falar nada que ofenda. Porque se você falar que ofenda, você perde seguidores. E aí ele faz o devocional, um negócio bem legal, de alta ajuda. Depois ele vende um curso para você ir fazer um cursozinho lá. E aí tem muitos seguidores. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, de que a palavra de Deus, ela é inegociável. E ela tem que ser anunciada toda. Então, e por isso, irmãos, eu defendo arduamente, de que pregação tem que ser expositiva, seriada num livro. Chegar num assunto, vai falar sobre o assunto, pronto, não tem o que fazer. Esse é o texto, o assunto é esse, vai incomodar, me incomoda. Mas é assim mesmo, a palavra tem que incomodar mesmo. Porque uma palavra que não incomoda, ela acomoda. E discípulos acomodados são um problema para o reino de Deus. Então nós devemos lembrar, meus irmãos,
de que a palavra de Deus nunca deve ser negociada. Deve ser proclamada sim, com amor, com educação, com respeito, mas nunca suavizada para tentar atrair pessoas, para tentar fazer com que outros seguidores cheguem aqui. Esse não foi o método, nem a metodologia de Jesus, e esse também não pode ser a metodologia da Igreja de Jesus. Uma aplicação que eu diria em forma de pergunta, e eu gostaria que você considerasse. Você faz parte do grupo que crê em Jesus? Ou do grupo que se ofende, são incrédulos, abandonam-os e hipócritas em relação a Jesus? Qual desses dois grupos você faz? Lembre, só existem dois grupos. Você não tem um terceiro grupo. Eu sou do grupo nenhum nem outro. Não, não tem. Ou você está num ou você está no outro. E uma última pergunta para nossa consideração. Sem Jesus, para quem iremos nós? Meus irmãos, um dos textos que eu, assim, não sei se, mas um dos textos que mais me emociona enquanto declaração de fé é esse de Pedro. Ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está dizendo: Senhor, nós não temos outra alternativa. Nós não temos. Veja que Pedro não está preocupado para onde ir. O evangelho não trata de lugares, mas trata de pessoa. Para quem iremos nós? Nós não temos outra alternativa. E sabe, meus irmãos, é interessante lembrar que esta é uma verdade sempre presente. Por que nós seguimos a Jesus? Por que nós, mesmo nas lutas, dificuldades, naqueles momentos em que nós, se nós pudéssemos pelo menos dar um tempo nesse negócio de seguir a Jesus, nós dávamos, mas mesmo assim nós continuamos. Por quê? Porque nós vamos para quem? Nós vamos continuar com quem? Nós vamos continuar sendo discípulos de quem? Para onde? Para quem nós iremos? Porque somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Você pode seguir, e você certamente na sua vida vai seguir a muitas pessoas, mas todas elas serão insuficientes para a sua vida, se você não estiver seguindo a Jesus. Porque somente Ele tem as palavras da vida eterna. Sem Jesus, para quem iremos nós? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor, porque de fato o Senhor tem nos abençoado, domingo após domingo, com a Tua palavra. Nós te louvamos, porque esta palavra expõe os nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a sensibilidade necessária para que, compreendendo o que está em nossos corações, nós possamos descansar as nossas vidas no Senhor e caminhar junto com Cristo Jesus. Ó Deus, eu sei que muitas vezes nós lidamos com lutas externas, tremores internos, de que muitas vezes seguir o Senhor se torna algo árduo na nossa caminhada, algumas vezes sofrível, mas nos ajude a continuar. Porque se não for o Senhor, se nós não estivermos caminhando com o Senhor, nós não temos para quem ir. Porque somente o Senhor tem a vida eterna para nos dar. Que o Senhor faça com que esta verdade seja cravada em nossos corações. E que esta verdade nos impulsione a continuar seguindo ao Senhor. Nós oramos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo, que é Deus,
seja com a tua igreja, seja com cada família aqui representada. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor incline o teu rosto de misericórdia para nós. E que o Senhor nos conduza na tua paz, até um dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. E assim viveremos eternamente na tua glória e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Eu desejo a todos um bom restante de noite e uma excelente semana. Aqueles que eu não verei, desejo um Feliz Natal e que o Senhor continue com a sua graça e com a sua paz conduzindo a sua família.